E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Heleno Manuel Gomes Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e também representante do Fórum Nacional Popular de Educação no grupo de transição do governo Lula. Muito bom dia, Heleno. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, Rafael. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Prazer é meu estar aqui com vocês. Pois é, vamos falar de uma situação que é muito complicada, né, Heleno? Que é o governo Bolsonaro. Ainda bem, chegamos no último mês, mas ele continua fazendo estragos, né? Nesse final de governo, ele voltou a atacar os recursos da educação e dessa vez o corte atingiu 366 milhões de reais para o orçamento das universidades e institutos federais de ensino técnico e tecnológico. Na prática, esse bloqueio vai zerar o caixa das instituições, não vai sobrar dinheiro nem para pagar contas básicas como água, luz, funcionários terceirizados e até bolsas a estudantes. Como é que vocês estão avaliando mais esse corte? É um tiro mortal para a educação no Brasil. Como é que você vê esse apagão de recursos no final do governo Bolsonaro, Heleno? Olha, é terrível a situação, né? Um governo que nós, desde o princípio, até mesmo na campanha, quando apresentou os slides referente à educação, foi de ataques permanentes. E um ataque sistêmico. O governo Bolsonaro ataca desde a creche até a pós-graduação. Mês a mês, a nossa luta, né, contra cortes em bolsas de estudos, contra obras que estão paradas na educação infantil, na construção de creche, a retirada permanente do orçamento da educação das nossas universidades públicas e dos institutos federais. Ano a ano, uma batalha para colocar esses recursos no orçamento da educação e mesmo conseguindo colocar no orçamento da educação, o governo faz esses bloqueios e retira os recursos que estavam destinados para universidades públicas e para os institutos federais. Batalhas permanentes durante esses 4 anos desse desgoverno Bolsonaro. E na reta final faz a mesma coisa. O importante, Rafael, que as pessoas entendam que esse trabalho, além de criminoso por parte do governo Bolsonaro, ele tem como base aquilo que o golpe de 2016 concretizou, que foi a aprovação da emenda constitucional número 95 de 2016. Uma emenda à Constituição perversa. O Brasil é o único país do mundo que colocou na sua Constituição Federal que durante 20 anos não haverá novos investimentos em políticas públicas, entre elas a educação. Quando a gente lê a Constituição Federal, e lá diz que no mínimo 18% dos impostos o governo federal deve investir em educação, com esta emenda 95 isso está congelado ou derretendo, porque o governo não é mais obrigado a colocar os 18%, porque a emenda 95 diz que ele tem só que recompor a inflação do ano anterior. E, ao mesmo tempo, permite que o governo federal retire recursos da educação para atender outras áreas do governo. E essas outras áreas são pagamento de juros da dívida, e esses recursos vão para as mãos dos bancos e daqueles milionários que compram papéis dos estados. Então é importante que a população entenda que a emenda 95 é a vilã desse processo, por isso lutamos pela sua revogação. E este ato de Bolsonaro é um ato criminoso contra a educação pública, a universidade pública, os institutos federais, porque vai cair nisso que você falou, Rafael, delas fechar as portas, não ter como pagar as contas no final do mês. Por isso a nossa reação, e vamos continuar lutando para que isso seja revertido rapidamente. Agora, Heleno, você faz parte do grupo de transição, do GT de transição. Não te escuto, Rafael. Você está fazendo parte do grupo de transição, representante do Fórum Nacional Popular da Educação. Você consegue me ouvir? Isso. Tá. Sim. Então, eu quero uma avaliação tua, Heleno, em função desses cortes, e pelo que você acabou de nos dizer também, esse orçamento para 2023 é uma ficção, uma peça de ficção. Não existe orçamento para 2023. É preciso que sejam gerados recursos ou colocados recursos até para o funcionamento das instituições. A gente não está falando nem investimento, né, Heleno? O funcionamento básico de todas essas instituições, e aí a gente está falando com você sobre educação, mas isso também vale para a saúde, para todas as áreas do governo federal. Como fazer para que o governo Lula consiga, de fato, colocar em prática as suas políticas de
de freio, né, a essa onda neoliberal e fazer com que esses recursos cheguem para essas áreas? O presidente Lula está bastante envolvido, e essa semana está de novo aqui em Brasília, buscando essas negociações dessa PEC da transição, né, que seria uma PEC garantindo recursos tanto para manter o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, que deve voltar com este nome, mas também esta semana já anunciando recursos dessa PEC da transição vão ter que vir para a educação. E os casos são graves. Nós tivemos já o relatório do Tribunal de Contas da União falando das obras inacabadas. 50% dessas obras estão na área da educação. Desde creches, que teve início e não foi concluída seus trabalhos, até expansão de universidades públicas e institutos federais. Então, nós precisamos de recursos para garantir a estrutura básica necessária para atender a demanda social pelo direito à educação, da creche à pós-graduação. E como você já falou, Rafael, recursos para manter a estrutura do Ministério da Educação funcionando. Hoje, o Ministério da Educação não existe, né? De fato, não existe. Você ter 5 ministros para 4 anos de governo é uma aberração o que está acontecendo em nosso país. O Ministério da Educação deixou de coordenar o processo que lhe cabe com os estados e com os municípios. É constitucional que ele tem que dar o auxílio técnico e financeiro e coordenar as diretrizes para a educação em nosso país. E o MEC não faz mais isso, porque se tornou um balcão de negócios para pastores, como também foi denunciado, precisa ser investigado e punidos todos aqueles envolvidos nesse processo de corrupção dentro do Ministério da Educação. Então, uma tarefa árdua que temos pela frente, e a Comissão de Transição está fazendo um diagnóstico de toda essa situação, que será entregue ao presidente Lula, será entregue à futura pessoa que vai assumir o Ministério da Educação, para que possa atuar de forma imediata, para a gente recompor a estrutura do Ministério da Educação e fazer com que ele, de fato, tome o papel que lhe cabe, que é coordenar as diretrizes das políticas educacionais em nosso país. Então, é uma tarefa árdua, mas que estamos aí trabalhando para tentar recompor esse processo, Rafael. Pois é, Helena, eu lembro também da situação que a educação vive. A gente está falando aqui dos cortes nas universidades federais, institutos federais de ensino superior, mas durante a pandemia os alunos tiveram graves retrocessos também no seu processo de aprendizagem e é preciso que o Ministério da Educação retome a organização desse processo até para retomar ou para tirar esse atraso. Como é que vocês estão avaliando aí no grupo de transição, no grupo de trabalho da educação, essas questões para 2023? São questões emergenciais, né? É importante dizer que nós vamos, de fato, fazer uma reconstrução, uma retomada das políticas educacionais em nosso país. Em 2009, foi criado o FUST, um fundo para que as escolas públicas desse país ela pudesse avançar na sua área tecnológica. O fundo destinava recursos para garantir internet nas escolas e equipamentos para os estudantes e para os profissionais da educação. Isto nunca foi colocado em prática. Durante o governo Bolsonaro foi aprovada uma lei onde o governo federal deveria ter repassado 3,5 bilhões de reais para estados e municípios garantir a estrutura básica para que o estudante pudesse ter materiais necessários para a sua aprendizagem. E ele vetou essa lei, o Congresso derrubou o veto e ele foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a inconstitucionalidade desta lei. Então, uma batalha intensa que nós tivemos nesses últimos anos e que agora precisamos recompor esse processo. O programa que foi criado em 2009 precisa ser retomado e garantir que a escola esteja equipada, tendo acesso à internet, tendo equipamentos para ajudar no processo de recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. A pandemia escancarou e deixou claro. Temos problemas na infraestrutura das escolas, temos problemas de falta de tecnologia e de acesso à internet dentro das escolas e para os profissionais de educação e para os estudantes. Então, são medidas que nós devemos tomar nessa retomada para poder recompor esse processo de formação dos nossos estudantes. Esse é um debate que tem que ser feito com aqueles e aquelas que estão nas escolas no dia a dia. É importante que os trabalhadores, as trabalhadoras de educação, os estudantes, através das suas entidades representativas,
pais, mães e responsáveis pelos nossos alunos também, que possuem entidades representativas, possam sentar com o governo federal, governos estaduais e municipais, para que possamos coletivamente fazer a discussão, fazer o debate e encontrar a melhor maneira de fazer a recuperação dessas aprendizagens e atualizar. Embora, lembrando, antes da pandemia já temos debilidades nesse processo, pela qual nós acusamos a forma de fazer a avaliação em nosso país. O IDEB não representa a qualidade da educação em nosso país. Você tem uma avaliação da educação básica, fazendo apenas a prova de matemática e de português e considerando apenas a taxa de aprovação, não representa, de fato, uma avaliação diagnóstica da educação básica em nosso país. E nós precisamos retomar isso também. Nós conquistamos na lei do Plano Nacional da Educação que deveria existir o SINAEB, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que traz outros critérios além daqueles colocados no IDEB. A portaria do SINAEB foi publicada em 2016 e o governo golpista revogou essa portaria. Então, precisamos retomar também esse processo para que possamos ter, de fato, uma avaliação diagnóstica da educação brasileira, começando na creche, até a pós-graduação, e, a partir desse diagnóstico, tomar medidas necessárias para ir reconstruindo esse tecido educacional em nosso país. Então, um trabalho pesado, grande, mas nós, da CNTE, e com certeza o movimento estudantil, estamos A gente está conversando com o Heleno Araújo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e também representante do Fórum Nacional Popular de Educação no grupo de trabalho de transição para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente teve um pequeno problema com a conexão com o Heleno. Já podemos continuar essa conversa? Heleno, você continua nos ouvindo? Sim. Eu escuto bem. A gente teve um rápido corte no final da tua fala, mas isso não atrapalhou o entendimento do teu raciocínio. Mas eu queria uma avaliação tua. Você, quando diz que existem recursos para a área tecnológica do FUST, inclusive, mas é preciso que os trabalhadores estejam muito participantes desse processo de como será realizado ou serão realizados esses investimentos. É óbvio que ninguém discute a necessidade de você colocar tecnologia nas escolas, internet e tudo mais, mas a minha preocupação esse recurso ele não pode ser apropriado pela iniciativa privada com o ensino à distância, da mesma forma como eles tomaram ou ganharam espaço com o ensino superior, isso pode chegar também no ensino médio, por acaso? Sim, esse é um risco que está colocado. Isso. Você vê, por isso que nós lutamos pela revogação da lei do novo ensino médio. Revogar, porque ela permite que até 40% do currículo no ensino A gente realmente está com uma dificuldade. Heleno, você consegue nos ouvir? Heleno? Jornal Brasil Atual, a gente está... Heleno, você consegue nos ouvir? A gente está com um problema sério de conexão. A sua internet está falhando muito. Você consegue nos ouvir, Heleno? Bom, enfim, a gente vai tentar retomar o contato com o Heleno Araújo, que é o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e também o representante do Fórum Nacional Popular de Educação no grupo de transição do governo Lula. A gente está conversando sobre mais esse ataque do governo de Bolsonaro, no final do governo de Bolsonaro, com os recursos destinados às universidades federais, institutos federais e também quais são as perspectivas para o próximo governo através do trabalho que está sendo realizado, das discussões que estão sendo realizadas pelo grupo de transição para o governo Lula. Temos continuidade agora com Heleno? Ainda é possível? Heleno, você novamente tivemos problema com a sua conexão, então eu queria que você falasse exatamente sobre esses riscos com essa modificação para o ensino médio. Isso. O risco, primeiro, é que afasta a juventude da escola. Essa lei de ensino médio afasta a juventude da escola. Depois, ela permite que até 40% do currículo seja entregue à iniciativa privada com educação à distância fora da escola. E terceiro, ela descaracteriza a profissão de professor e professora, quando autoriza a contratação pelo notório saber. Então, essa lei ela é perversa,
para a juventude, para os profissionais da educação e privatiza o ensino médio brasileiro. Por isso nós lutamos pela revogação da lei do novo ensino médio, Rafael. Perfeito. E quando é que vocês devem entregar, Heleno, o resumo dessas propostas que vocês vêm discutindo nesse grupo de trabalho no governo de transição? Qual a expectativa de vocês para a entrega desse relatório? Hoje, dia 30, será entregue o primeiro relatório. Ontem a comissão se reuniu, fechou o relatório, hoje será entregue à coordenação geral o primeiro relatório. E o segundo, que finaliza os trabalhos, será entregue dia 11 de dezembro. Perfeito. Vamos então terminar aqui essa nossa conversa com a Helena. A gente está tendo uma certa dificuldade, viu, Helena, com a conexão na internet. Enfim, a gente espera que os recursos da FUST sejam utilizados para que a gente consiga ter, inclusive, uma estabilidade no sinal da internet para a gente poder continuar essas nossas conversas e essas informações que são tão importantes. Mas a gente deseja para você e para todos aqueles que representam os trabalhadores na educação nesse governo de transição sucesso, que o governo Lula seja responsável pela retomada dos investimentos na educação e que a gente possa garantir uma menos desigualdade no acesso à informação para os próximos anos entre os nossos jovens. Heleno, muito obrigado pela tua participação, bom trabalho, viu? Obrigado, Rafael. E olha que eu estou falando aqui de Brasília e estamos com problemas de conexão. Fico imaginando lá no interior do meu estado, lá de Pernambuco, como é que fica a situação dos meus colegas professores, professoras e dos nossos estudantes. Então, isso é um caso sério, o país tem um potencial de resolver isso, e a esperança é que a gente possa resolver com este novo governo do presidente Lula. Muito obrigado, Rafael, pelo convite, por estar aqui com vocês. Um bom trabalho, uma boa manhã, um bom dia para todos nós. Obrigado, Heleno, para todos nós. Conversamos com Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação e representante do Fórum Nacional Popular de Educação no grupo de trabalho de transição do governo Lula, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.